Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Nesta nossa série, A Aventura do Antigo Testamento, procuramos ler a Escritura como a narrativa do plano de Deus, percorrendo uma cronologia que, em rápidas pinceladas, vai contando a história bíblica desde o seu início. Vimos que ao lado desta linha do tempo direta, há alguns livros que estão especialmente ligados a certas épocas da história. Vimos que 3 livros bíblicos têm particular ligação com os períodos do exílio de Israel e de seu retorno à Terra Prometida. E já passamos por Tobias e Judite nos últimos posts. Hoje vamos abordar o livro de Ester. O livro de Ester conta o heroísmo de uma órfã judia que se torna rainha sob o imperador persa Xerxes I, lá por 519 a 465 a.C., e exerce influência sobre o monarca, juntamente com seu tio Mardoqueu, para proteger e salvar o povo judeu espalhado pelo Império Persa. O livro é aceito como canônico tanto pelos israelitas como pelos cristãos. A versão hebraica é um pouco menor e a grega é mais extensa. Ester é um nome babilônico, assim como Mardoqueu. São nomes derivados de deuses persas, Ishtar ou Astarte e Marduk. Isso mostra como os judeus assimilaram a cultura e os costumes dos gentios durante o exílio. Também foi o caso de Daniel e seus companheiros, cujo livro veremos mais adiante. O autor sagrado situa os acontecimentos do livro de Ester no reinado de Assuero. Assuero reinou da Índia à Etiópia por muitas e muitas províncias. Assuero é o nome hebraico para aquele que conhecemos pelo grego como Xerxes. Trata-se de Xerxes I ou Xerxes o Grande, um dos mais temidos inimigos dos gregos, segundo narra o historiador Heródoto. O escritor sagrado conta que o rei Assuero oferece um banquete aos seus altos oficiais em Susa, capital do Império Persa, e no final ordena que a rainha Vasti compareça para ser admirada por sua beleza. Como as regras do império diziam que as rainhas não deviam aparecer em público, provavelmente por isso Vasti se recusou a obedecer ao rei, preferindo arriscar-se a sofrer a sua ira do que ser humilhada ante os seus convidados. Assuero consulta alguns conselheiros que lhe recomendam depor a rainha, e ele emite um decreto fazendo isso. Ainda por causa dos conselhos dos seus cortesãos, Assuero inicia um concurso de beleza para selecionar uma nova rainha. Ester, judia da tribo de Benjamim, é trazida por seu tio Mardoqueu, que era um oficial do rei, e ganha o concurso. É escolhida a rainha e um banquete é oferecido em sua honra. Nesse meio tempo, Mardoqueu ouve de 2 eunucos do palácio um plano para assassinarem o rei, a quem ele informa e o complô é desbaratado. Então surge Amã, a malecita, que é promovido a ministro-chefe do rei. Mardoqueu recusa prostrar-se diante dele, que, furioso, decide executar o judeu e todo o seu povo, jogando a sorte para ver em que dia se faria isso, concluindo pelo dia 13 do 12º mês. Amã consegue obter, subrepticiamente, um decreto do rei contra os descendentes de Judá, decreto que é proclamado em todo o império. Mardoqueu é da tribo de Benjamim, assim como fora o rei Saul, e Amã é descendente de Agag, rei de Amaleque. Portanto, o conflito entre os dois, no livro de Ester, reproduz o conflito do início da monarquia em Israel, em que Saul falhara diante dos amalecitas. Parte do fracasso de Saul se deu porque ele pilhara e guardara os bens dos inimigos. Como se vê do conflito entre os dois, temas da antiga história de Israel continuam vivos, mesmo no exílio persa. Mardoqueu, sabendo do decreto real, veste-se de saco e cinzas e manda um recado a Ester, pedindo-lhe que intervenha em favor do seu povo. Ester explica que, embora sendo rainha, não tinha liberdade para procurar um contato com o rei, e só poderia fazê-lo pondo em risco a sua vida. Mardoqueu insiste, pedindo que ela reflita se não foi escolhida rainha justamente para salvar seu povo. Ester consente em agir e pede que todos os judeus em Susa façam um jejum por 3 dias. Isso nos mostra como os hebreus acreditavam no poder de intercessão do jejum. Em seguida a esse jejum, Ester se embeleza e se veste de ouro para chegar-se ao trono real. O rei se agrada de vê-la, estende-lhe o seu cetro, o que é o sinal de que ela é bem-vinda. Ester convida o rei e Amã para um banquete que ela oferecerá naquela noite.
Durante a ceia, o rei lhe pergunta que pedido ela lhe quer fazer. Ela posterga a revelação para outro banquete na noite seguinte. Amã se despede, encontra Mardoqueu, que novamente se recusa a prostrar-se diante dele, e Amã manda construir uma enorme forca de cerca de 25 metros para executar Mardoqueu. Tomado de insônia, o rei pede que lhe leiam algo das crônicas reais e lhe é lido justamente o episódio em que Mardoqueu o salvara do complô para matá-lo. Ele se lembra de que Mardoqueu não fora recompensado e quer retificar essa injustiça. Ao mesmo tempo, Amã ingressa no palácio para pedir a execução de Mardoqueu. O rei o chama e lhe pergunta como poderia honrar um servo fiel. Amã pensa que se trata dele mesmo e sugere uma parada pela cidade, com o servo vestido de vestes reais. O rei aceita a sugestão e indica que o favorecido é Mardoqueu, e manda Amã providenciar tudo. Sem opção, Amã conduz Mardoqueu pela cidade de Susa. No segundo banquete, Ester revela ao rei a sua petição, suplicando que ele haja para salvá-la e aos seus compatriotas do edito de extermínio que Amã obtivera. O rei percebe que fora manipulado, fica indignado e Amã pede a Ester por sua vida. O rei o vê no palácio e pensa que ele está pretendendo molestar Ester e manda executá-lo, exatamente na forca que fora preparada para Mardoqueu. Era difícil levantar o edito de exterminação segundo as leis da nação, que não previam revogação. Então Ester sugere uma solução, que o rei promulgue um segundo edito, permitindo que os judeus se armem e lutem contra os inimigos no 13º dia do mês de Adar. O rei consente. No dia previsto, os judeus vencem os inimigos. O rei coloca Mardoqueu como seu grão-vizir na posição que fora de Amã. E Ester promulga um edito para o seu povo judeu, mandando comemorar aquele dia numa festa anual e perpétua, que passou a ser conhecida como a festa do Purim. Porque Purim vem de Pur, que quer dizer sorte. A sorte que fora tirada por Amã para decidir o dia da destruição dos judeus. Na versão hebraica, o livro de Ester não menciona o Deus de Israel em nenhum momento explicitamente. Mas, na sua sequência de eventos, mostra como a comunidade judaica acreditava na providência de Deus, que guia a história com soberania, mesmo se não opera milagres. E mostra que Ester e Mardoqueu eram pessoas religiosas, tanto que Ester convoca aquele jejum de 3 dias antes de se dirigir ao rei. O jejum é um ato religioso, uma forma de oração, e o livro dá a entender que os acontecimentos finais resultam da prece solene dos judeus a Deus, e inclusive o estabelecimento da festa do Purim, celebrada até os dias de hoje. Já na versão grega, há 2 longas orações, de Mardoqueu e Ester, que demonstram a sua piedade e as motivações para suas condutas. Por exemplo, a conduta de Mardoqueu em não fazer reverência a Amã. Essas condutas demonstram como eles eram religiosos e demonstram a fé na preocupação de Deus com Israel, mesmo quando está espalhado em territórios estrangeiros. Os estudiosos veem nos personagens do livro prefigurações de Cristo em Mardoqueu e dos inimigos da igreja em Amã. Os primeiros padres da igreja também pensavam que Ester, assim como Ruth, Judite e outras heroínas da história da salvação, são figuras da igreja. Um frei franciscano chamado Rabanus Maurus, por volta do século IX, viu, no magnífico banquete oferecido pelo rei por ocasião do seu casamento com Ester, que fora preparado tanto por príncipes como pelo povo humilde, uma representação da união espiritual de Cristo com a Igreja no banquete do Cordeiro, em que todos os fiéis recebem os santos mistérios dos sagrados corpo e sangue do Senhor como um remédio para a sua salvação. A exaltação da rainha Ester naquele banquete seria como que uma antecipação da Igreja na ceia de Cristo, o verdadeiro Rei do Universo. E Amã foi visto como figura daqueles que lançam perseguições contra a Igreja, fazendo guerras inexplicáveis e sem motivo ao povo de Deus. Daqueles que pretendem transferir para si mesmos a honra e a reverência devidas apenas a Deus. Por isso, perseguindo com seu ódio todos os que não se submetem a esse seu comportamento e a essa sua exigência. Uma prefiguração do anticristo. O edito para matar os judeus é visto como uma prefiguração da perseguição que a Igreja enfrentará nos tempos finais.
Mardoqueu é tido como um protótipo do Cristo sofredor, perseguido como Cristo, libertando por sua oração o povo judeu das mãos de Amã, como Cristo, por sua paixão, morte, oração e ressurreição, libertará toda a raça humana das mãos de Satanás. Mais recentemente, Esther também foi vista como uma prefiguração da Virgem Maria. Na audiência geral de 27 de março de 1996, João Paulo II diz o seguinte: Esther, diferentemente de Judite, não mata o inimigo, mas, por seu papel de intercessora, é mediadora daqueles ameaçados pela destruição. A tradição do Antigo Testamento frequentemente enfatiza a ação decisiva de mulheres na salvação de Israel. O Espírito Santo, por meio desses eventos narrados pelos escritores sagrados, vai descrevendo características da missão de Maria na salvação de toda a humanidade. Como Esther teve um papel primordial como mediadora e intercessora em favor do povo judeu, Maria age como intercessora em favor do mundo inteiro. Quanto à festa do Purim, que era celebrada com muita alegria, por causa da salvação do povo, ela foi comparada à Páscoa. Atanásio, escrevendo à Igreja de Alexandria, exorta os fiéis cristãos a celebrar a Páscoa com a mesma espécie de alegria e piedade que Esther e o povo judeu celebraram aquela festa. Resumindo, o livro de Esther enfatiza a providência de Deus na história, mesmo através de eventos aparentemente casuais. E Mardoqueu e Esther, por suas preces, são um modelo de súplica em tempos de crise ainda hoje. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.